Olá a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um módulo do curso de Avaliação Acessível. Eu sou a professora Elisa Márcia Oliveira Lippe, do curso de Licenciatura em Educação Especial, aqui da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, dos componentes curriculares que compõem a área da surdez e da deficiência auditiva. Eu vou me descrever para você, me autodescrever. Eu sou uma mulher branca, de cabelos pretos, um pouco abaixo do ombro. Estou vestindo uma blusa vermelha de gola alta e um blazer sem manga preto. Tem uns brincos dourados, pequenos, um batom vermelho e um óculos com armação vinho. Eu tenho os olhos castanhos escuros. Ao fundo consta o logo do curso de licenciatura em Educação Especial. O meu sinal em libras é a letra E, descendo uma franja, né? Como se fosse uma franja, até o pescoço. Então, essa aula faz parte, né, do curso de avaliação da aprendizagem acessível. E o módulo, né, no qual estou responsável é o módulo da avaliação da aprendizagem para pessoas com deficiência auditiva e surdez no ensino superior. Os tópicos que vão ser abordados, né, nessa aula, primeiro, o conceito do que é o deficiente auditivo e o que é o surdo pela legislação. Depois, a Portaria 6.173 de 2024, né, que regulamenta a avaliação acessível na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e algumas orientações para aplicação, né, dessas avaliações, quando nós tivermos estudantes surdos, usuários de Libras, e com deficiência auditiva, né? Pessoas que usam o aparelho de amplificação sonora individual ou implante coclear. Então, eu vou falar um pouquinho desses dois contextos. Então, o objetivo é refletir sobre esse processo de avaliação quando nós temos no nosso curso, né, os coordenadores, professores, estudantes surdos, usuários da língua brasileira de sinais, e estudantes com deficiência auditiva que não são usuários da língua de sinais, né, no ensino superior. Aqui eu trago uma tabela comparativa, né, que trata de quem é, né, que define esse deficiente auditivo e este estudante surdo. Do lado esquerdo da tela consta a definição do deficiente auditivo. Então, segundo a Lei Brasileira de Inclusão de 2015, o deficiente auditivo é essa pessoa que apresenta uma limitação de longo prazo na audição, pode ser em um ouvido ou em ambos, né? Pode ser parcial ou total, e que impede, né, que ele tenha acesso, principalmente a eh, acesso ao som. Então, a questão principal é a condução do som, né? Então, para que ele tenha essa plena participação, ele necessita de recursos tecnológicos. Por exemplo, o aparelho de amplificação sonora individual, o AASE, né, que eu vou mostrar para vocês mais à frente. O AASE amplifica o som externo e aí a condução acontece, né, com maior clareza.
Em outras palavras, a pessoa tem uma dificuldade de compreender ou de ouvir sons, e isso pode afetar a questão da compreensão, da participação de atividades e de outras questões, né, na sua vida social, principalmente. Já do lado direito da tela, né, segundo a Lei Brasileira de Inclusão, a pessoa surda é aquela pessoa que tem uma perda auditiva, que ela não consegue, ouvir o som, ou ela ouve muito baixinho, não consegue ouvir de maneira nenhuma. Mesmo com recurso de implante coclear, mesmo com recurso do AASE, ela não consegue fazer, essa reabilitação da audição. Então, o canal de comunicação dela passa a ser esse canal de comunicação visual, e a língua que ela adota, né, para si, é a língua de sinais como primeira língua, é língua brasileira de sinais. Então, ela começa a se interagir com a população ouvinte por meio de sinais, né? Então, por isso é tão importante, né, que não só no ensino superior, mas também futuramente na educação básica, a Libras esteja presente em todos os contextos da sociedade. Segundo a LBI, a pessoa surda é considerada uma pessoa com deficiência sensorial, ou seja, ela tem também garantido todos os direitos de uma pessoa com deficiência. Então, todos os direitos que a pessoa com deficiência auditiva, com deficiência visual, deficiência física, deficiência intelectual tem garantido por lei, o surdo também vai ter. Essas barreiras de comunicação, que impedem o desenvolvimento linguístico e cognitivo do estudante surdo. Então, se o professor ouvinte está apenas falando na sala de aula e não utilizando nenhum recurso visual, um slide, uma imagem, um vídeo, né, sem a legenda, por exemplo, em língua portuguesa, isso pode acarretar a não participação desse estudante. Então, por isso é tão importante, né, a presença dos tradutores e intérpretes de língua de sinais, no contexto escolar, principalmente. E aqui eu agradeço muito a participação da nossa intérprete, Victoria Lisa, né, que faz toda essa acessibilidade para o curso em relação às pessoas usuárias de Libras. Então, aqui apenas para trazer para vocês o contexto, a Organização das Nações Unidas, né, assim como o Decreto 6.949 de 2009, que é o decreto que trata da emenda constitucional em relação às pessoas com deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão, todas essas convenções, decretos, leis, regulamentações, elas trazem principalmente a importância de vocês compreenderem quem é este público da educação especial e e quais tipos de recursos acessíveis eles precisam. Quais tipos de acessibilidade, né, que vocês devem ter visto no módulo de acessibilidade com a professora Isadora. Então, para essas leis mencionadas no slide, a pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, né?
os quais as interações com diversas barreiras podem obstruir a sua plena participação na sociedade, né? Então, aí, para que eu garanta a igualdade, eu preciso dar os recursos necessários para essa acessibilidade. Aqui eu trago um exemplo, né? Primeiro, é importante mencionar que para que eu saiba, né, se eu tenho alguma perda auditiva, é importante a pessoa visitar, né, a pessoa fazer uma consulta com o médico otorrinolaringologista. É ele quem vai avaliar, juntamente com a profissional da fonoaudiologia, o seu grau de perda auditiva. Então, eu trago um exemplo aqui de uma audiometria, quando você faz com a fono, e os graus de perda. Então, provavelmente, uma pessoa, um bebê, quando ele nasce, ele tem uma audição normal, né? Vocês podem ver, né, ali em branco, né, na imagem, que está normal. E ao longo da vida, todos nós vamos perdendo um pouco da audição, assim como a gente também, ao longo da vida, vai perdendo um pouco da visão, seja a visão de curto espaço, né, ou a visão de longo espaço. Então, por exemplo, ou você tem algum problema para ler textos no computador, no celular, textos impressos, ou você tem alguma dificuldade de enxergar um outdoor um pouco longe ou dirigir. Então, é importante visitar sempre o otorrino e o oftalmologista, no caso da pessoa com deficiência visual. Então, nós temos esses tipos de graus de perda, né? Uma perda de audição leve, moderada, severa e profunda. Até a perda moderada, com o uso de recursos, como eu já mencionei, tecnológicos, você consegue, e ainda assim, com a utilização de sessões de terapia com a fonoaudiologia, com a reabilitação auditiva, com a terapia de fala, você pode conseguir ouvir, não plenamente, mas você vai conseguir captar o som e decodificá-lo. A partir da perda severa e profunda, você já, mesmo com o uso de recursos tecnológicos, você já não consegue mais ter eh, essa, essa garantia da audição. Então, é importante o quanto antes você descobrir, né, se você tem alguma deficiência auditiva, alguma dificuldade para ouvir, seja do lado esquerdo, do lado direito, se tem muito barulho, é importante você ficar atento a alguns detalhes, né? E tendo a perda severa ou profunda, né, que você não ouve quase nada, é você buscar, né, por aprender a língua brasileira de sinais. Aqui eu trago para vocês algumas leis, decretos que tratam dos direitos linguísticos dos surdos aqui no Brasil, né? Leis importantíssimas. A primeira, a Lei 10.436 de 2002, é a lei que que reconhece a Libras como língua de comunicação e expressão da comunidade surda e a língua portuguesa como a segunda língua na modalidade escrita. Então, aqui eu ilustro com a capa da FENES, que é a Federação Nacional da Educação de Surdos, que a Libras é uma realidade no país. Então, quando essa lei é reconhecida, é por meio de muita luta, de muito movimento, do movimento surdo, do movimento dos pesquisadores, das famílias, dos próprios surdos, né, desde da concepção do projeto de lei até o seu reconhecimento assinado pelo Fernando Henrique Cardoso. Em 2005,
nós temos o decreto 5.626, que regulamenta a Libras, né, na prática, e algumas informações desse decreto são essenciais para a atuação da Libras nos próximos cenários. Por exemplo, ele reconhece a importância da Libras no ensino superior e orienta que os cursos de pedagogia, letras e fonoaudiologia e licenciaturas tenham a disciplina Libras obrigatória nos seus cursos, até 10, a contar, né, até 10 anos da publicação do decreto. Nos percentuais, então, ao longo de 10 anos, todas as instituições de ensino superior deveriam, né, colocar a disciplina Libras como obrigatória no seu currículo. É uma questão que eu destaco sempre quando eu menciono essa lei, é que nessa regulamentação não há menção, citação, deixa-se a cargo da autonomia universitária, a carga horária, né, que a instituição achar necessária, né? Então, isso foi uma grande questão, porque a Libras, ela é uma língua, e uma língua para ser ensinada, você não consegue ensiná-la em 30 horas ou em 60 horas. Então, essa é uma grande questão ainda que muitos pesquisadores debatem e discutem, né, essa mínima carga horária presente nos cursos. E nos demais cursos de bacharelado como optativa. Traz também a profissão, né, da atuação dos tradutores e intérpretes de língua de sinais nos diversos espaços, não apenas escolares, entre outras ações. O decreto 6.949 de 2009, que é o decreto que regulamenta a Convenção sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, é o decreto que eu tinha mencionado, que é a emenda constitucional. Então, aqui, novamente, a importância da Libras no seu contexto educacional. O decreto 7.611, né, de 2011, trata não apenas do atendimento educacional especializado, mas também fala sobre as escolas bilíngues e classes bilíngues de surdos, né? A importância de trazer para este cenário a Libras desde a educação básica. A lei, né, do Plano Nacional de Educação, a Lei 13.005 de 2014, né, tem um artigo dentro dessa lei que menciona sobre as classes e escolas bilíngues para surdos. Então, é uma realidade que vem se construindo, né, desde o reconhecimento da língua de sinais, lá em 2002, aí construindo essa modalidade de ensino, que é a modalidade bilíngue. A Lei Brasileira de Inclusão, que é a Lei 13.146, que também destaca, né, a importância da Libras para esse contexto educacional e também no contexto social, mas a gente sabe ainda que em algumas regiões do Brasil ainda são precários os cursos, né, que nós temos de Libras, precário ainda os profissionais que nós temos, né, para o atendimento a essa população, principalmente nas regiões Norte e Nordeste, nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul, nós temos profissionais qualificados, mas ainda não temos a quantidade de profissionais qualificados para criar escolas bilíngues. Classe, sim, mas escolas bilíngues ainda não. Em 2021, uma outra vitória para o movimento surdo foi o reconhecimento da modalidade bilíngue, né,
como a melhor forma de escolarização para o surdo, que é a Lei 14.191. Essa lei, ela é tão importante, mas ela também ainda não destaca como que essas escolas e classes bilíngues podem ser constituídas. Então, em alguns estados, alguns municípios, a gente sabe que existem projetos, né, que deram certo, que fizeram, né, que foram sucesso, e que nós temos classes bilíngues. Mas para que a classe bilíngue exista, o professor precisa ter o domínio das duas línguas, tanto a língua brasileira de sinais, que é a língua que vai ser ministrada a aula, como a língua portuguesa na modalidade escrita, como segunda língua, né? Então, o português ele não é ensinado da mesma forma que nós aprendemos o português durante o nosso processo de escolarização, nós ouvintes. A Lei 14.704 de 2023, né, ela regulamenta a profissão dos tradutores e intérpretes de língua brasileira de sinais, e isso é uma conquista muito importante também para a categoria de intérpretes, né, porque para que tenhamos a valorização do profissional, essa profissão tem que estar regulamentada. Então, uma vez regulamentada, né, a gente consegue valorizar o profissional. Essa é uma modificação, né, que já existia a regulamentação em 2010. A modificação foi a carga horária, né, de atuação desses profissionais, né, não só na escola, mas também em empresas, organizações e assim por diante. Só vou retomar a Lei 14.191, porque ela é uma alteração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Então, é importante destacar isso no cenário dos direitos linguísticos das pessoas surdas usuárias de Libras. Aqui, em outras, né, aulas, né, vocês devem ter observado, né, que muito se falou sobre essa portaria, e eu não seria diferente, na parte da deficiência auditiva e da surdez. Aqui eu só vou destacar para vocês, né, o que trata do aspecto do deficiente auditivo e do surdo. Então, é importante, quando a gente pensar numa avaliação acessível, a gente pensar em quais instrumentos vão ser necessários para a realização dessa avaliação. Então, se eu for preparar um texto, né, se o aluno tiver que redigir um texto, será que esse texto pode ser em Libras, por exemplo, né, e o tradutor-intérprete, né, por meio do tradutor-intérprete de língua de sinais, o professor ouvir o que o aluno está dizendo, é uma possibilidade. Outros instrumentos eu vou citar para vocês, mas é importante sempre pensar na singularidade deste estudante, né? Então, eu posso fazer uma prova em língua de sinais, uma avaliação em língua de sinais, eu posso fazer uma avaliação com tempo estendido, eu posso fazer uma avaliação dividido em 2 dias, né? Não preciso necessariamente fazer um dia só. É importante em todo o contexto que o intérprete esteja presente, né, para esclarecimento, primeiro, a passar as orientações que o professor passa para toda a sala, né, interpretando para o aluno, e traduzindo para o professor as dúvidas que surgirem no decorrer da prova. Dúvidas essas que forem pertinentes à, à questão linguística e não à questão de conteúdo.
A avaliação ela precisa também ser processual e formativa. Então, é importante que os cursos que tenham estudantes surdos, usuários de Libras, pensem não apenas em uma prova, N1, uma prova N2, pensem em processos, em trabalhos que possam compor essas avaliações, porque esses trabalhos, que podem ser realizados ou individualmente ou em grupo, também pode ajudar nesse processo de aprendizagem do estudante. É necessário também levar em conta o ritmo que o estudante tem, o nível de concentração. Então, se perceber que o estudante está disperso ali na aula, tentar, por meio do intérprete, trazer o estudante novamente para a aula, né? Trazer no sentido de questioná-lo, se ficar com alguma dúvida, se precisa que volte alguns conteúdos, né? Se ficou alguma questão em aberto. Então, essas estratégias são importantes para a gente pensar nesse processo de avaliação para o surdo acessível. Aqui eu destaco em vermelho, né, o apoio, obviamente, do intérprete na sala de aula e também todos os espaços da universidade. É importante que o aluno compreenda, em todo o momento, que ele tem o apoio do intérprete em sala de aula, né, durante o processo de aula, que ele tem o apoio do intérprete, né, para dúvidas que ele venha a ter com a coordenação do curso, mediante agendamento, é claro, não só com a coordenação, mas também com os intérpretes. Com a mudança da carga horária, da legislação dos intérpretes, então é importante destacar que a universidade tem tentado, né, tem se esforçado para garantir de forma igualitária o intérprete para todos e em todos os espaços. Mas é importante sempre que este estudante surdo que necessite do intérprete fora da aula, né, para uma tutoria, para uma monitoria, para um diálogo com o professor, para um diálogo com a coordenação, que ele verifique com a coordenação de Libras e o núcleo de acessibilidade, né, para que todas as pessoas envolvidas consigam fazer esse atendimento da melhor forma. Então, uma das formas, como eu já mencionei, é dilatar o tempo para a resolução. Então, ao invés do estudante, uma aula que dura, um exemplo, 2 tempos, 2 horas, ele fazer em 4 horas. Não é possível, porque o aluno já tem uma outra disciplina no horário subsequente, no horário seguinte. Então, dividir em 2 dias, né. Então essa é uma possibilidade, né, que ele faça a avaliação, de forma a garantir que ele tenha o tempo necessário, isso está na Lei Brasileira de Inclusão, que ele tenha esse tempo necessário, né, para a realização da prova, da avaliação em si. Diminuir a quantidade de questões, isso não é sugerido. Por que não é sugerido? Pode acontecer na escola, na educação básica, mas no ensino superior é importante que o estudante tenha a mesma quantidade de questões, garantindo esse tempo dilatado para a realização ou essa fragmentação em 2 dias. Os textos, né, que compõem principalmente a área de ciências humanas, né, e sociais e a área da educação, textos muito longos, é importante que o professor busque fazer a acessibilização. Como que seria? Tentar, eu não vou dizer resumir o texto, mas tentar deixá-lo visualmente mais objetivo.
Então, quanto mais objetivo for o texto, mais acessível ele será. Caso vocês, né, professores, coordenadores, tenham dúvidas, né, de como acessibilizar os textos, entre em contato com a coordenação de Libras, né, ou com o núcleo de acessibilidade, que a gente pode orientar um pouco melhor em relação a essa questão. A linguagem acessível também, né, textos, enunciados que sejam, como eu mencionei, bem objetivos, usar os avatares, né, de Libras sempre que possível, né, de repente durante a prova eu não posso usar o celular, então não teria como eu utilizar o avatar. Mas para uma comunicação é possível utilizar esses tipos de avatares e outros softwares disponíveis. Uso de imagens, recursos concretos, linguagem acessível, como eu já mencionei, vou reiterar, textos longos, deixá-lo mais objetivo possível e direto, não é reduzir o texto, mas deixá-lo bem objetivo, isso é essencial, principalmente quando se trata do comando da questão. O comando, se ele for muito longo e não for direto, o estudante surdo pode ter dificuldade na compreensão. Aqui eu trago só alguns exemplos, né, de recursos acessíveis, o uso de legendas, quando for passar algum vídeo ou fazer alguma sugestão de vídeo, lembre-se sempre de verificar se a legenda está disponível, né? Procurar materiais na internet também, né, que tenham esse símbolo de acessível em Libras. Isso é importante. Muitos materiais a gente pode encontrar nas universidades no qual contém pesquisadores surdos. Por exemplo, a Federal de Santa Catarina. Lá existem muitos materiais acessíveis, né, de várias temáticas, de vários cursos, não apenas do Letras Libras, não apenas na pedagogia, mas de vários cursos. Então, é importante sempre buscar por materiais com este símbolo. Os apps em Libras, né, o HandTalk é um, um exemplo de app. O uso, obviamente, né, dos tradutores e intérpretes de Libras, né, na sala. Quando estávamos na pandemia, né, nós tínhamos um grande problema com o uso de máscara. Não é o caso neste momento, mas eventualmente, se você precisar, né, utilizar alguma máscara, que ela seja acessível, ou seja, que ela seja visível para que o surdo ou o deficiente auditivo faça uso da leitura labial. O implante coclear também é um tipo de recurso para o deficiente auditivo, né? Que aí ele vai auxiliar nessa decodificação do som. O AASE, né, na amplificação do som. Aqui eu trago um exemplo, né? Se vocês observarem, tem um site do INES, que é o Dicionário Online de Libras, né? Feito pelo INES, né? Então, vocês podem digitar a palavra, né? E vai aparecer aqui no vídeo o, o sinal correspondente, né? Então, é algo interessante que pode ser feito tanto no smartphone quanto os computadores. Aqui eu tenho um projeto, né, de pesquisa e o meu projeto é a criação de um glossário, né, de língua brasileira de sinais, dentro do site, né, que também está aqui para vocês. Já tem vários vídeos, né, gravados, vários sinais que foram gravados, principalmente dos cursos que nós temos aqui na Rural dos estudantes surdos, né? A próxima etapa é criar o aplicativo desse glossário, né, para que também possa estar disponível para todos
os professores, servidores, alunos e toda a comunidade escolar e acadêmica. Aqui eu deixo o meu contato, eu agradeço, né, como eu mencionei, eu sou a coordenadora da Comissão de Libras da Rural, e esse é o meu e-mail de contato. Quaisquer dúvidas que vocês tenham, é só me procurar. Muito obrigada e bom curso a todos e todas.